Me pediram nos comentários da última lista de escalas para fazer a lista de razão. Só que eu já fiz a lista de razão. E eu gravei. Só que eu gravei a minha tela só. Eu gravei a minha cara, a minha pessoa. E eu não gravei nada do que eu resolvi. Então, eu vou fazer uma pegada hiper mega rápida pra, tipo assim, completar de vez a lista de razão, que tem 80 questões, sei lá, em 2 horas. Beleza? Porque eu quero fazer de vazão, tá? As respostas já vão estar marcadas, porque eu não terminei a lista ainda. Faltam umas 8 questões. Eu parei na 72. E a 72 é uma questão do Enem muito brutal, que eu não sei como é que resolve ainda. É 2018, né? Então, compreensível. Mas aí eu descubro no próximo vídeo, talvez, porque eu acho que esse aqui vai ter umas 40 questões, beleza? Aí, vamos lá então. Eu vou até marcar aqui o tempinho. Eu vou resolver, como eu falei, na pegada mais rápida, porque pra gente ganhar tempo, entendeu? Senão a gente vai demorar um século. Eu não vou ficar corrigindo questão por questão, porque razão é um conteúdo trivial, galera. Então, assim, tem que fazer por conta, sabe? O Renato acho que também vai corrigir, dependendo. Só deixa eu abrir o aplicativo, porque tá ruim. Meu PC tá meio lentinho ultimamente. Aí, beleza. Tá. A razão entre o número de meninas da forma irredutível. Beleza, é da sala de educação, né? Então ele quer meninas é 18 por 12. Aí eu já pego e já vai dividindo por 6 vai dar 3. Opa, 12 aqui embaixo, né? 6 sobre 2. Beleza, aí tá aqui. Resposta, letra C. Pra próxima. Fazenda, vacas e cavalos. A razão entre vacas, 45. O número de cavalos, 75. 75 eu vou dividir por 15. Eu vou ficar com 3 sobre 5. Beleza? Que é a resposta aí. E vamos pra próxima. Razão entre dois números. Ó, aqui ele já fez diferente, né? A gente sabe que a razão é. Ah, caraca, bicho. Isso aqui é igual a. O menor deles é 35. Então, se esse aqui é o menor. Então, o outro, se aqui pra cá eu multipliquei por 7, aqui vai ser 56, que é a multiplicação de 8 por 7. E é justamente a resposta. Em uma corrida, o carro A percorreu tantas horas e o carro B percorreu tantas horas. Ele quer A sobre B, né? Só que ele quer a velocidade. E a gente sabe que a velocidade é igual a distância pelo tempo. Distância pelo tempo. E o tempo tá em horas, né? Aí eu vou ficar com 240 sobre 4. Já vou fazer essa multiplicação de cabeça, né? Vai dar 60 sobre 60. É 1, né? Letra C. A essa altura do campeonato, a gente já tem que estar sabendo fazer cálculo de cabeça de forma extremamente ágil, né? Sem ficar montando continha para dividir 240 por 4, ou 300 por 6. Razão inversa de A sobre B é definida como BA, não precisava ter dito, né? Deu chance aí para quem não sabia. Se a razão entre dois números é 4 nonos, a razão inversa é essa aqui, né? Seguindo, dois números têm razão direta igual a 3 sétimos. A razão inversa entre esses dois números vai ser 7 terços, justamente é a resposta. Aí. O mapa, a escala, toma. Isso significa que cada centímetro do mapa corresponde na realidade. Aqui eu já faria, eu não sei se ele colocou em centímetros ou eu não tô vendo as respostas, tá? Eu tô tentando não olhar para as respostas. Eu acredito que vai ser então 500 metros, 0,5 quilômetros ou 500 metros. Aqui deu 500 centímetros, não é, né? Então é 50 mil centímetros de fato, letra D. Beleza. Uma cidade possui 240 mil habitantes distribuídos numa área tal. A gente sabe que densidade demográfica é o número de habitantes, nossa, o número de habitantes dividido por área, né? E normalmente o número de habitantes está em unidade de milhar. E unidade de milhar não, né? Está em unidades, então vai ser o número completo. E aqui vai estar em quilômetro quadrado mesmo, né? Essa área vai estar em quilômetro quadrado. Então a gente simplesmente pega e divide um pelo outro. Eu já consigo ver que eu consigo. Se eu multiplicar esse cara aqui por 5, ele vai pra 2.400. E aí eu tenho 2 zeros a mais, né? 2.400, só que com 2 zeros a mais. Então vai ser 500. 500 habitantes, de fato. Beleza?
automóvel percorreu em tantas horas, mantendo a velocidade. A razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, que é a velocidade média dele, vai ser 90 km por hora. 9/1. Perfeito. Tem uma planta baixa de uma casa e a escala indica que é 1/100. 100 também a gente pode pensar que é 1 centímetro da escala para cada 1 metro da unidade real, né, do espaço real. Se um cômodo está representado no desenho por 6 centímetros, então ele tem 6 metros. Ou 600 centímetros. Ele botou 600 centímetros. Ui. Ué, cadê? Ah, tá. Só a viagem aqui, na real. Essa aqui eu errei. Por que eu errei? Vamos descobrir. Dá uma puxadinha pra baixo. Telescópio, tantos metros, o maior olho do mundo voltado para o céu. Talvez ele tenha falado sobre a área, né? Ao ler o texto em uma sala de aula, o professor fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede exatamente isso aqui de centímetro. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho, a razão do olho, isso aqui, centímetro, suposta pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Provavelmente eu dividi por 42, né? Só. Muito provavelmente foi isso. Aí seria 42 metros, só que eu tenho que colocar 2 zeros pra gente ir pra centímetro, né? Então a gente vai ficar aqui com... Vou multiplicar por 0 em cima e embaixo. No caso, esse aqui tira, né? Essa vírgula que sai, quando eu multiplico por 10. Multiplicar por 0 em cima e embaixo não, né? Multiplicar por 10 em cima e embaixo. E esse cara aqui, ele é 2 vezes maior do que esse, então eu já consigo botar aqui que é 1, 2 com 4 zeros em sequência. E é justamente a resposta, letra E. E eu errei essa questão, provavelmente porque eu coloquei 2,1 centímetros sobre 42 direto, e aí marquei errado. São Paulo, não sei o que. Nessas condições, pode-se afirmar que no município, para cada 3 eleitores registrados... essas questões são legais, porque elas são de grandezas, divisão inversa e direta, né? Normalmente. Eu faço de uma forma um pouco diferente, tá? Eu já meio que automatizei o processo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, existem 12 milhões de habitantes. Deixa eu ver se esse latido tá pegando no áudio. Tá pegando bastante. Eu vou fechar a janela. Eu acho que vai dar uma amenizada. Assim espero. Se não der, paciência. 12 milhões de habitantes. Segundo o repositório dos dados eleitorais. No mesmo município existem 9 milhões de eleitores registrados. Nas condições, pode-se afirmar que no município de São Paulo, para cada 3 eleitores registrados, existem... Eu tô com 9 vezes sobre 12. Só que cada um desse aqui é 10 a 6. Vezes 10 a 6. Eu posso simplesmente cortar. Seria 4. A razão tá bem simples, na verdade, né? Se aqui eu quisesse 3, eu teria que simplesmente pegar e dividir por 3 aqui também, ficaria 12. Na verdade, o que eu falei não se aplica muito bem aqui. Então, questão ridiculamente simples. Para um trabalho de geografia, um estudante desenhou a planta de um pátio retangular de sua escola. Beleza. Cujas dimensões são 20 e 12. No papel, o desenho ficou com 10 centímetros e 6. Pô, bem tranquilo, né? A fração que representa a razão entre as medidas dos lados do desenho e as medidas correspondentes dos lados reais, ele quer a escala, então, né? As duas dá pra perceber que é a mesma, porque daqui pra cá a gente dividiu por... O número, né? A gente dividiu por... Caraca, bicho, por 2, e daqui pra cá a gente também dividiu por 2. Então a gente só tem que considerar as unidades de fato, né? Porque tá em metro e outro tá em centímetro. Então 10 centímetros para 20 metros, agora 2.000 centímetros, beleza? Corta aqui, vai dar 1 para 200. 1 para 200, tá aí a resposta. Escalinha, bem tranquilo. Seguindo. Durante uma reunião comunitária convocada para debater a instalação de uma fábrica próxima de um bairro residencial, compareceram 60 pessoas, entre moradores do bairro e... O jornalista que cobriu o evento verificou que para cada morador presente, havia 3 pessoas representadas por empresas. Ou seja, a razão entre o número de moradores e o de representantes era de 1 para 3. O total de moradores do bairro presente nessa reunião era... eu já consigo ver na hora que é 15, porque... O que eu faço? Eu fui conferir a resposta para ver se era meu, mas é que quando eu tava lendo a questão, quando eu vi isso aqui, ó, razão... para cada um havia 3, aí eu pensei, é 15. Por quê? Porque 60
A gente tem quatro pessoas, né? Vamos dividir essas 60 pessoas em grupos de 4. Então a gente vai fazer 15 grupos, né? Para cada um desses grupos de 4, 3 deles são representantes de empresa e um deles só é habitante. Só que quantos grupos a gente tem? A gente tem 15. Agora vamos fazer a analogia completa, a analogia contrária. Eu poderia somar também, né? Poderia fazer 1/13 e 1/1, que daí. Não. Tá vendo? Às vezes eu sei fazer um negócio de uma forma tão contrária que seria feito, no caso, né? Da forma. Porque isso aqui seria divisão diretamente proporcional, né? Enfim. Aqui eu pegaria e dividiria por 4. E aí eu saberia que cada uma dessas pessoas. Como é que eu vou explicar isso, cara? Eu teria 15. Ok, o que esse 15 representa? A unidade, digamos assim, de cada uma desses entes na razão. Porque a minha razão é 1/4. Só que daí eu teria 4 pessoas na minha razão, entendeu? Porque eu vou ter um morador para 3 representantes de empresa. Então, dentro desse grupo de 4, eu teria, no caso, 4 pessoas, né? E aí, se eu quisesse grupo. Cara, é muito difícil explicar, velho. Isso pra mim faz muito sentido, mas é que eu não sei pôr em palavras. Dá certo, inclusive, tá? Sempre que vocês quiserem fazer uma questão desse tipo. É que nem as idades das crianças, entendeu? Ah, a razão das idades sei lá, 2/3/5. E aí o fulaninho tem 10 anos de idade. Claro, nessa hora, nesse sentido é muito simples, né? Mas aqui isso teria 15, por exemplo. Se eu quero o número de representantes, eu já pego esse 15 e multiplico por 3. E aí eu sei que o número de representantes é 45. Só que o 45 ele precisa de quanto para complementar os 60? Ele precisa de 15, sabe? Aí eu já poderia inferir que eu tenho 15 representantes. Sei lá, eu acho que eu. É isso aí, velho. Eu acho que nesse sentido eu sou um péssimo professor, porque eu só sei fazer as coisas, não sei explicar elas. A retenção de alunos ao longo do curso de graduação é um indicador acompanhado meu Deus, de perto pelas instituições de ensino superior. Tá, ele quer saber o quanto que sai e quanto que entra, né? Em certo curso, verificou que a razão entre as quantidades de estudantes matriculados no primeiro período e a quantidade de estudantes concluintes era de 7/2. Então entrava 7 e saía 2. Beleza. Sabendo que nesse curso 60 estudantes chegaram à conclusão? Aqui, opa, fiz o contrário. Daqui pra cá eu já sei que eu multipliquei por 30. Se eu multipliquei por 30 aqui, eu multiplico por 30 aqui. Opa, por 30 aqui em cima, né? Multiplico por 30 aqui, eu vou ter 210. E aí eu já tenho minha resposta. Questão simplíssima. Ah, mas aí vai, põe no coisinha. 7, 2 é igual. Aqui é regra de 3, né, rapaziada? Só que aqui a única diferença é que eu tô fazendo a regra de 3 ao contrário, entendeu? Só tô armando ela de uma forma diferente. Mas é a mesma coisa. Porque isso aqui é uma igualdade, aqui vai ter um x, aí você vai passar esse cabo multiplicando pra cá e esse cabo multiplicando pra cá. Aí tu vai ficar aqui com 2x é igual a 420. Aí pega o x e divide, aí vai dar 210. Pô, dá também, né? Mas se tu conseguir perceber o fator multiplicativo de um pro outro, é mais fácil. Inclusive, facilita algumas questões depois de comparação de tabela e tudo mais. Essa questão, inclusive... Tá, então essa é de educação. Estamos na questão... Caraca, 16 já, bicho. Você é louco. Em um exame de seleção, curso técnico escreveram-se tantos candidatos para as 40 vagas ofertadas em determinado campus. Nesse caso, a concorrência, relação entre o número de vagas e candidatos, eu tenho 40 vagas. Quantos candidatos por vaga? Candidatos por vaga, eu vou ter 520 sobre 40. Aqui eu já vejo 40 com 12, e aí eu sei que 40 é 10, 12 é 13, então é 13. 13 candidatos por vaga. Bem simples, né? Quando eu não sei como é que eu vou estruturar a razão, eu penso na lógica humana, digamos assim, no sentido. É que ele fala, né? Candidatos e vagas ofertadas. A relação entre. Nesse caso tu poderia simplesmente inferir que é candidatos por vaga. Mas aí se eu não tenho essa razão aqui escrita, eu tento pensar como que eu falaria essa razão. Então, candidatos por vaga. Candidatos por vaga. Você, candidatos por vaga. Quilômetros por hora. Metros por segundo. Enfim, coisas assim.
Que aí, se tu consegue verbalizar aquilo ali, tu já consegue imaginar na tua cabeça como é que funciona, beleza? O consumo de energia elétrica de um aparelho doméstico é diretamente proporcional à sua potência. E também ao tempo em que ele permanece funcionando. Sim, claro. A gente tem aquela relação lá, né? Que a energia gasta vai ser igual a potência vezes o tempo. Vezes a variação do tempo. Bem simples. E aí depois tu já pega essa energia e já multiplica pelo gasto dele, né? O quanto que vale o quilowatt-hora da tua casa, né? E aí tu tem o gasto mensal aí das tuas coisas. Bem famoso no Enem. Aí ele fala que o ferro de passar roupa tem essa potência aqui. E que o ventilador tem essa potência máxima aqui. E que no mês específico o ferro de passar roupa foi utilizado por 10 horas. Aí já quero saber provavelmente em quilowatt-hora, né? A razão entre o valor cobrado pelo ferro. Ok. Eu vou ter 120 vezes 10, nem vou multiplicar. Opa, 1.200 vezes 10, né? E 100 vezes 30. 100 vezes 30. Esses dois zeros eu já corto com esse cara, esse aqui com esse aqui, eu vou ficar 12 com 3, que é 4 por 1. E aí, tá aqui a resposta. Por quê? Por que que eu não coloquei o valor cobrado nem precisa estar na questão? Porque o valor cobrado vai ser o mesmo para os dois, né? Então aqui eu vou ter um valor X e aqui eu vou ter um valor X. E aí eu simplesmente vou cortar esses valores, entende? Então não tem por que ter um valor especificado durante a questão, sendo que a gente vai cortar eles logo em seguida na razão. Questão clássica, só tem que cuidar uma coisa, tá bom? Eu tenho uma certa dificuldade em contar as coisas. Tem algumas questões que tem vários e vários números, eu chego a contar 3 vezes. Então aqui eu já vejo, então eu faria assim, ó, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3 e 2. Aí eu somo. Aqui vai dar 7, com 5, 12, com 1, 13, com 4, 17. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, que é as pretas, a cadeiras escuras reservadas. 17, nossa senhora, 17 sobre... E a razão total de cadeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu contei tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 70. 70. 17 sobre 70. Creio que seja isso. 17 sobre 70. Tem uma outra questão de um bingo. Acho que não é um bingo, na verdade, mas é do Enem também. Que ela. Essa aqui é do Enem, né? 100%. Que era de uma ficha de um bagulho lá de aposta e tudo mais. Da Caixa Econômica, eu acho. Sei lá, Mega Sena, alguma coisa assim. E aí eu contei umas 4 vezes. Porque eu sei que eu erraria a questão por contar errado. Um corretor de trilhas completou um percurso até o topo de um morro formado por 300 metros de subida íngreme e 100 metros de terreno plano. Ok. Então a quantidade total de metros que ele andou foi 400, de forma bem simplificada. Um ciclista chegou ao mesmo ponto por outro caminho, composto por 200 metros de estrada e terra. Opa, e 1.800 de asfalto. Beleza. A razão entre a distância percorrida pelo corredor e a distância percorrida pelo ciclista. O corredor fez 400, andou bem menos, e o cara fez 2.000. Opa, mais um, né? Corta aqui com aqui, vai ficar 4 sobre 2. Ih, errei. 2.400. Opa, eu cortei um zero a mais, né? Cortei um zero a mais. Aqui, aí fica esse aqui com esse aqui. Beleza, aí 4 para 20, ainda 1 para 5. Beleza. Top. Então é isso. São Paulo contribui com 32% do produto bruto do país, produto interno bruto, né? A titulação do PIB da Argentina é equivalente a tanto, correspondeu a tantos reais. É correto afirmar que... Eu acho que essa questão eu fiz por análise, eu não fiz por cálculo nenhum, tá? Porque senão ia demorar um século. Mas eu vou ver as alternativas. Eu vou ir de cima para baixo, né? Porque eu sei que a resposta é E, tá bem marcado de verde na minha tela. Então, o PIB de São Paulo seria 31% superior ao da Argentina? Não, o de São Paulo corresponde a tanto do Brasil. E a da Argentina corresponde a 31% do Brasil. Então, eles basicamente têm um produto interno bruto igual. Então, não significa que ele tem um produto um terço maior, né? O PIB de São Paulo seria, a mesma coisa. 32% da Argentina? Não, também não é. O PIB da Argentina seria equivalente a tantos milhões? Eu dividiria esse valor aqui por 3.
daria 2 pra 26, né? É, falta bastante ainda. O PIB de São Paulo seria equivalente àquilo ali? É, mais ou menos. Na verdade, eu divido por um pouco menos, né? Do que um terço. Então ficaria até mais. E esse aqui também, até mais do que isso aqui. E aí o PIB de São Paulo seria equivalente a 2,18 trilhões. Ah, não, 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 não. Calma lá, rapaziada. Perdão. Aqui tá em trilhões. Meu Deus. Isso aqui tá em milhões. Tá em porcentagem, né? Então eu teria, mesmo assim, trilhões se tivesse certo. E provavelmente tá nesse aqui. Provavelmente tá certo, só que tá em milhões. Então teria que ser trilhões. Por isso que essa aqui tá certa. É basicamente isso. Não faria cálculo mesmo. Não tem porquê. Perderia tempo. Só cuidar muito da interpretação de texto, né? Ler com muita calma. Porque é uma questão bem direta. Competição de basquete, o cara jogou 21 vezes e errou 7. A razão entre o número de acertos e o número total de bolas lançadas por esse jogador. Não cometo o mesmo erro que eu. Eu somei 21 com 7 e deu 30. Algumas vezes já. Inclusive no outro vídeo eu quase errei por isso. Então ele jogou 7 vezes. Opa, ele errou 7 vezes, né? Então ele fez 21 acertos para 28 jogadas. Aí eu divido por 7 em cima e embaixo. E eu vou ter 3 sobre 4. E aí é justamente a resposta letra C. Seguimos. Admita em dezembro uma filha de 20 anos do pai, nananã, e no dezembro de 10 anos depois, a razão entre as idades da filha e do pai. Aí aqui, passou 10 anos, né? Ele estava falando em dezembro de 2020, 2014, ele não disse datas específicas de aniversário, então a gente simplesmente supõe que passou-se 10 anos. Se ele tivesse dito, por exemplo, janeiro de 2024, aí tu teria que tirar um ano, porque a chance dos dois terem nascido em janeiro é extremamente baixa. Porque tem outros 365 dias ou outros 11 meses para eles terem nascido, né? Então, mais coerente dizer que nenhum dos dois nasceu no primeiro dia do ano. Aí tu soma, né? Vai dar 30 para 60. 30 para 60 é meio. Questão para nada, né? O ERJ. Loucura. É questão pro candidato não errar. Só para não zerar a prova. O zoológico de Mathland. A razão entre o número de macacos e o número de pandas é 1/3. Sendo que essa razão já é inalterada há 5 anos, ok? Desde então o número de macacos aumentou em 5. Se o número de macacos aumentou em 5, eu tenho que aumentar 3 vezes mais o número de pandas, porque o número de pandas é 3 vezes maior que o de macacos. Então é 15. Show? Nada demais. Deixa eu ver uma coisa. Eu não cheguei a testar aquela questão antes. Eu vou dar uma testada nela. Por exemplo, se eu tivesse 20 macacos e eu vou ter consequentemente 60 pandas, se eu. Não, eu vou pegar um número um pouquinho melhor. Eu vou fazer 10 e 30, né? 10 e 30. Por quê? Vocês vão entender. Aí eu somei 5, né? Venho por aqui pro outro lado da igualdade, eu somei 5, então eu vou ter 15. Daqui pra cá eu multipliquei por 1,5. 1,5, né não? Multipliquei por 1,5. Quanto que eu teria que somar aqui? Quanto que eu teria que multiplicar? Aliás, eu vou ter que multiplicar por 1,5. Se eu pegar 30 e multiplicar por 1,5, vezes 1,5, e aí eu vou diminuir de 30. Por quê? Porque daí era o número antigo de pandas, e eu vou ter o meu resultado, a prova real, porque aqui em cima eu somei 5 de fato. Inevitável. E aí eu vou ter a minha prova real aqui embaixo. E aí então eu vou ter exatamente 1, que seria 30, mais a metade de 15, então 45 menos 30. Olha que perfeito. Se eu fosse testar com outro valor, então, por exemplo, 60. De 20 para 25, é que é um pouquinho, né? Então seria 1/4, então seria 1,25. 1,25 vezes 60. 60 vezes 1,25. Brutal. Dá sempre igual. Dá sempre igual. Olha isso aqui. 60, beleza? Mais 1/4. Nossa, mano. 1/4 de 60 é quanto, me diz? Sá, sá. Aqui dá 60 mais 15, tá, rapaziada? 60 mais 15 é 75. Então, inevitavelmente, sempre que eu somar 5, eu vou ter que somar 15. Tá aprovado aí. Tá? Isso aqui, eu vou... não vou deixar, não. Aí, se você não entendeu, você teste aí.
Mesma questão, mesmíssima questão, só que a outra era da plataforma, essa aqui é do Enem. O andarilho subiu a montanha, não sei o que, fez 100 metros e 400. E o escalador foi uma via mais tenebrosa, ele subiu 400 metros de trilha e 100 metros. Opa, a escalada vertical de 400 foi muito mais, né? E 100 metros de trecho suave. Ali que é a razão entre as distâncias subidas pelo escalador, primeiro o escalador, que é 500, e depois pelo andarilho, que é 1500, é de 1/3, né? Aqui vai cortar com esse aqui, vai dividir por 5 em cima e embaixo vai ficar 1/3 exatamente, que é a resposta. Tá bom? Bem simplesinha a lista. Isso é razão, né? A maioria das questões que vão cair na prova vão ser mais ou menos isso mesmo. Algumas não. Se preparem para o pior cenário. Durante o período de exibição do jogo, inclusive, esperem que caia da pior forma possível, porque daí vocês acertam. Foram vendidos 200 bilhetes e a arrecadação foi de tanto. Ok. Temos duas informações conexas até certo ponto, mas desconexas em outro sentido. O preço do ingresso para adultos, então A e C, é de 5 e 3 respectivamente, né? A razão entre o número de crianças e de adultos que assistiram um filme nesse período foi igual a quanto? Eu não tô tentando adivinhar, tá? Eu só tô tentando pensar se eu poderia fazer com aquela forma que o Renato falou, que é pelo método da... Bicho, não vou lembrar o nome. Isso aqui vai dar um sistema, né? A gente vai ter que adultos... Tá grosso demais, peraí. Adultos mais crianças vai ser igual a 2.000, né? Então é a quantidade total de pessoas que foram. Bilhetes é igual a pessoas, basicamente, né? É quase um sinônimo nessa questão. E a gente também sabe que 5 vezes o número de adultos, que é o valor do ingresso, mais 3 vezes o número de crianças. 3 vezes o número de crianças vai dar igual a 7.600. 7.600. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar por 3 aqui em cima e vou diminuir do de baixo. E aí eu vou ficar com 2A. Vou fazer direto, tá, rapaziada? 2A, esse cara vai multiplicar por 3 aqui, né? Então ele vai zerar o C, né? E aí aqui vai ficar mais nada, que vai ficar igual a 7.600 menos 6.000, que multiplicou por 3 vai ficar 1.600. E aí eu tenho agora o valor de A, que é igual a 800, claro. 800, beleza. Tendo A igual a 800, eu sei que... Isso aqui eu já posso tirar daqui. Eu vou fazer na outra igual. Então, paciência. C é igual... Eu vou passar o A pro outro lado, né? E aí eu vou ficar com 2.000 menos 800. Mas que tanto de criança que foi? 2.000 menos 800. É muita criança. Caraca. C é igual a 1.200. Tá bom. Caraca. Razão entre o número de crianças, que é 1.200, sobre 800, que é o número de adultos. E aí eu vou simplesmente cortar aqui e vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, que eu vou ter 3 sobre 2, e aí aqui é a resposta. Não lembrava que era tanta criança assim. Não sei nem onde é que foi. Como é que essas crianças foram? Foram desacompanhadas? Perigoso, hein? Perigoso. Audiência para se discutir a situação dos garimpos ilegais, terras indígenas, 50 manifestantes, dentre indígenas e garimpeiros. Interessante. A população indígena era menor. É isso que ele falou. O repórter observou que a razão entre o número de indígenas e de garimpeiros presentes na audiência era de 1 para 4. Então eu tenho 1 indígena para 4 garimpeiros. Aqui eu faço aquela história de novo, entendeu? Eu já somo 5, porque como se eu dividisse os grupos em 10, entendeu? E aí eu vou ter esses 5, vai ter 1 indígena e vai ter também 4 manifestantes, tá bom? Aí eu vou ter 10 aqui. 10 seria o número de pessoas, digamos assim, específicas de cada grupo. Só que aí, como 10 entes de razão, vou chamar desse jeito. E aí eu vou ter 10, só que aí o que eu quero? Eu quero o total de indígenas. Beleza, é vezes 1. E quanto que é o total de garimpeiros? 10. Vezes quanto? 4. Que era a razão, né? De 1 para 4. E aí eu tenho aqui 10 e 40. É aquela história. Eu não sei explicar.
Mas é que, na verdade, o que eu faço? Existe... Daria pra explicar pelo, pelo sentido da regra de três mesmo, né? Que se eu fosse considerar o número de indígenas, vou fazer assim, ó, de indígenas para garimpeiros, eu vou ter exatamente essa proporção de 1 para 4. Só que se eu fosse pensar o número de indígenas para pessoas no geral, para grupos de pessoas, eu vou ter 1 para 5, entende? Porque eu vou ter. Eu vou botar de manifestantes, é mais fácil. Eu vou ter indígenas para manifestantes. Porque o que acontece? O número de garimpeiros, ele é igual ao número de manifestantes menos o número de indígenas. E o número de indígenas, ele é igual ao número de manifestantes menos o número de garimpeiros, entende? Então, se eu quero o número de manifestantes... Ah, aqui eu solucionei o X do tesouro. Aqui eu achei o X do tesouro, né? O número de manifestantes vai ser o número de indígenas menos o número... Olha, perdão, mais o número de garimpeiros, que vai dar a totalidade. Então, se eu tiver o número de indígenas para o número de manifestantes, eu vou achar a razão de 1 para 5, entende? E aí, pô, se tu tem isso aqui, o número de manifestantes totais é 50. Aqui eu multipliquei por 10, aqui eu tenho que multiplicar por 10 também, vai dar 10. Aí a mesma resposta, entendeu? Daria pra fazer por divisão direta, enfim. Todas essas coisas aí. Seguindo. Evasão escolar. Beleza. Considerando uma turma de 90 estudantes que tenham se formado, então a quantidade de estudantes ingressantes nessa turma foi de quanto? Em determinada turma de um curso, a razão entre a quantidade de estudantes que entra e a quantidade que conclui, que sai, né? Seria de 8 para 3. Então, 8 para 3. Então, entram 8 e saem 3. 90 se formaram. 90. Aqui eu simplesmente pego e multiplico por 30 vezes mais. Aqui eu multipliquei por 30, então aqui eu vou multiplicar por 30, vai ficar 240. Que é a resposta, claro. Essa aqui é aquela questão que ninguém sabe como é que o Renato resolveu tão rápido. Mas ele resolveu. E aí a gente vai ter o seguinte caso, né? Eu não vou fazer o cálculo todo, porque é uma mão. Na hora da prova, óbvio que tu vai fazer, né? Nem que tu multiplique do ladinho com papel, assim. Mas aqui vai o seguinte, ó. Suponha que todos os suspeitos tenham sido comprovados. Aqui são os suspeitos. Então eles vão somar com os casos confirmados. A razão entre o número de mortes... E que a razão entre o número de mortes e as mortes confirmadas e o número de casos confirmados, que são esses aqui, permaneça a mesma. Qual que é a razão? A razão é essa aqui. 262 sobre 779. Ah, tem que multiplicar? Na hora da prova eu não faria. Nesse caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortos por febre amarela estaria mais próximo de. Aí tu já pega e já multiplica por quem? Por esse aqui? Não. Tu vai descobrir o número de casos comprovados agora, os atuais, que é esse mais esse. Então, esses dois valores. Aí tu ficaria com 111, 120 com 14, né? Aliás, 1214, é isso aí. 1214. Faria essa multiplicação, beleza? E aí tu teria que descobrir esse número para depois dividir por esse número aqui. E ninguém é louco de fazer isso, aliás. Né? Deveria ser. Mas é complicadinho de fazer. Só tô vendo se não tem uma forma de eu multiplicar esse valor e chegar exatamente nisso aqui. Ah, não, não tem não. Não tem mesmo. Então é isso, rapaziada. Esse fator aqui, essa multiplicação, esse termo, ele vai dar exatamente isso, tá? Eu não vou mostrar agora, porque, sinceramente, é coisa de maluco. Mas o que tu faria nessa situação?
provavelmente vai simplificar aqui por 1.200. Aqui tu vai simplificar por 780. E aqui, como tu diminuiu aqui, tu aumenta aqui. A nada, assim mesmo. Então, sei lá, 270, alguma coisa assim. E aí tu dá uma simplificada e tu vai chegar ali próximo de 400. Ou então tu já pega e faz essa multiplicação. Eu acho multiplicar um pouco mais fácil. Faz essa multiplicação aqui. Mesmo que demore ali uns 20 segundos, já que tu não é um robô que nem o Renato Passos. E depois tu divide por 780 ou algo próximo. É o que teria pra fazer. O barbante ficou completamente enrolado em uma lata cilíndrica de refrigerante com exatamente 5 voltas e completamente enrolado em uma lata cilíndrica de doce com apenas 2 voltas. Se eu peguei um barbante de mesmo tamanho e eu enrolei no refrigerante e deu 5 voltas, quer dizer que o raio do refrigerante é menor, né? Porque quanto menor o raio, menor é o perímetro. E aqui eu dei só 2 voltas. E 2 voltas eu passei mais barbante em volta de uma única circunferência que eu fiz. Tendo isso em vista a razão entre os raios da primeira e da segunda lata. O barbante ele tem 5 voltas de 2π Rzão. Rzinho no caso, né? Que é a lata de refri. Rzinho, porque é o raio menor. A gente já sabe disso. E primeira e da segunda. E aqui eu quero do Rzão, que vai ser 2 vezes 2πr. Zão. Só que eu quero a razão Rzinho, Rzão. Então eu já pego e passo isso pra lá no sentido inverso, né? Então, 2 vezes 2π sobre 5 vezes 2π. E aí eu vou ter exatamente a razão Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzão, no caso. Que é o R primeiro e o R segundo. E aí tu vai cortar esse termo com esse termo, tu vai cortar esse termo com esse termo. Isso aqui vai ser igual a 2.500. Que tá aqui a resposta. Tranquilo? Tranquilíssimo, né? Pô, essa lista é muito fácil, né, galera? Não tem nem o que falar. Por que razão, né? Um estudante elaborou uma planta baixa de sua sala de aula. A sala, com a forma de um retângulo, tem lado medindo 9 e 55. Só que aí ele fez um desenho e a sala ficou com 18 e 11. Aqui eu tenho 900 e eu cheguei em 18. Se eu dobrar, eu vou para 1.800. Só que eu dividi por 2 zeros. Então eu basicamente dividi por 500. Opa! É isso. A fração que representa a razão entre as medidas de lado da figura desenhada, 18, 900. Opa, 18 centímetros por 900. E as duas são iguais, né? Dá pra dar uma percebida que as duas são iguais. Aqui vai cortar, vai ficar 2 sobre dividir por 9 em cima e embaixo. Vai ficar 100. Ah, tá, era por isso. Aí dá 1 para 50. Mas que estranho. Ah, não. Eu tava pensando que era 500 por quê? Porque o 500 ele é igual a 2 sobre 1.000. Porque eu tava pensando, eu vou ter que tirar esses 2 zeros, mas para tirar 2 zeros eu tenho que multiplicar por 50. Vou dividir por 50, não por 500. Por 500 eu teria que multiplicar por 2 e dividir por 3 zeros, não por 2, tá bom? E aí dá de fato essa resposta, né? Outra razão de escala na lista de razão. Isso de razão, bem tranquilo. Errei essa aqui, vamos descobrir por que agora. Errei bastante. Ah, tá. Essa aqui não é de física, não. Não, matemática, razão e proporção. Mensagem enquanto você dirige, tira atenção, deve ser evitado. Claro. Ele tá falando que o carro cega. O carro, às cegas, né, enquanto está mandando mensagem, percorre uma distância proporcional ao tempo gasto para olhar pro celular. Então, óbvio, né? Eu vou olhar pro celular e o carro tá andando numa velocidade constante, que ele fala aqui. E aí, enquanto eu tô andando. Porque é diretamente proporcional, né?
A velocidade é igual à distância pelo tempo. Então aqui é inversamente proporcional no caso, né? Mas é diretamente proporcional ao tempo que eu fico olhando para a tela. Considere que isso de fato aconteça. Suponha que dois motoristas dirijam com a mesma velocidade constante e digitam a mesma mensagem em seus celulares. Suponha ainda que o tempo gasto pelo motorista X olhando para o seu celular enquanto digita a mensagem corresponde a 25% do tempo gasto para executar a mesma tarefa, do que o tempo gasto por Y. Então, o tempo de X, ele é o tempo de Y sobre 4. 25% do tempo gasto pelo motorista para executar a mesma tarefa. Perfeito. A razão entre as distâncias percorridas à cega, essa aqui é o cálculo da distância, né? Velocidade sobre o tempo. A velocidade é a mesma, então eu nem vou considerar. Eu vou simplesmente pegar a distância de x e a distância de y, que vai ser igual, a distância de y, que vai ser igual ao tempo de x sobre o tempo de y. Mas eu sei que o tempo de x ele é 1/4 do tempo de y. O tempo de x ele é 1/4 do tempo de y. E aí isso vai ficar como? Vai ficar ty sobre 4. Ah, claro. Aí eu vou simplesmente passar esse aqui multiplicando lá pra cima, né? Só que ele vai passar o inverso. Então eu vou multiplicar por 1ty, né? Que eu inverti a situação. 1ty. Aí eu vou cortar com esse aqui, vou multiplicar em cima com de cima, de baixo com de baixo. Aqui tem 1 e aqui tem 1, então vai simplesmente ficar 1 sobre 4. Essa é a razão, né? Equivalente aqui, desse lado. Por isso que eu errei. Eu devo ter colocado, sei lá, 1,25, né? Demorava 25% a mais do tempo gasto. Alguma coisa assim. Essa aqui, ó, da loteria. Beleza. Com relação ao cartão exibido, aqui como é que funciona? Eu tenho uma cartela com 100 números e eu já decorei essa questão. Eu preciso marcar 50 números no cartão. Só que se eu marcar menos, o sistema vai preencher pra mim, aleatoriamente. Aí ele tá perguntando, né? Que soneira, cara. Hoje tá um dia meio chuvoso. Tá a coisa mais boa de ler e dormir o dia inteiro. Mas não podemos fazer isso. Aqui como é que funciona, né? Eu vou ter 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 4. Aí eu vou somar. Porque eu acho melhor do que ficar somando papapá, né? Ou poderia simplesmente somar de cabeça já. Eu acho que eu faria isso aqui. Porque se eu precisasse contar de novo, por via das dúvidas, né? Então aqui daria 6, aqui daria 6, 12, 13, 15, 17, 18, 22. 22 números o quê? Que eu marquei. Só que qual que é o complementar disso para 50? Então 50 menos 22, né? A gente já sabe que vai dar 28. 28 números que o sistema marcou para mim. Agora vamos analisar a questão. Com relação ao cartão exibido, o jogador reconhece que o número racional corresponde ao quociente do número de pontos marcados pelo sistema, que é 28, em seu jogo pelo número máximo de pontos para validar a aposta, que é 50. Provavelmente eu colocava, sei lá, 28, mas eu botava 100, porque é o número no número total de cartões. Tá errado. Então é sobre 50. E aí ele quer aparentemente em forma redutível, né? Talvez, porque dá pra dividir. Então eu vou ter 14. De fato ele quer. Fui dar uma conferidinha. 14 para 25, né? Dividir por 2 em cima e embaixo. 14 para 25 é justamente a resposta, a letra B. Bem tranquilo. Eu vou até a 40 e depois eu vou fazer outro vídeo outra hora. Porque eu tô mais afim de estudar dinâmica hoje. Vou aproveitar meu tempo para fazer isso, porque esse conteúdo tá me matando e eu preciso ver ele logo. Em uma estação de conservação da fauna brasileira, a quantidade de araras e tucanos é monitorada periodicamente. Em determinado levantamento, verificou-se que a razão entre o número de araras e o número de tucanos era de 9 para 5. A mesma questão do panda e do cachorro não, do macaco. Após uma ação de repovoamento, novos indivíduos foram inseridos, de modo que a razão também permanecesse igual a 9,500. Sabendo que o número de araras incorporadas à estação era 45, o número de tucanos vai ser 25.
Pô, essa aqui eu. Vocês podem ver, né? Eu nem vi a resposta. Mas é bizarro. Porque conforme o tempo, tu vai ganhando essa habilidade de simplesmente. Os números aparecem como mágica na tua cabeça. Tá bom? A razão. É aquela história que eu falei, tá? A razão é 9 para 5. Se eu quiser. Eu botei 45, né? Ah, então qual que vai ser o número de indivíduos que eu vou colocar agora? Barbada, multiplica por 5 aqui embaixo, multiplica por 5 aqui embaixo. E é isso, tá bom? Não tem muito o que falar. É só isso aí. Deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma coisa pra falar. Porque não foi exatamente esse cálculo que eu fiz na minha cabeça. Mas eu basicamente. Na verdade foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei esse 45, eu dividi por 9, né? Então ele falou aqui, ó. Na hora que ele falou, a arara foi incorporada. Aí eu pensei, qual que é a razão? É arara por tucano, né? Então arara é 9. Aí eu peguei e dividi 45 de 9. Pra ver quanto que pra cada um dessa razão aqui eu teria colocado. Então eu coloquei, pra cada um da razão, eu coloquei 5 araras. Tipo isso. Então eu vou botar a mesma coisa pra isso aqui, pro termo de tucanos, que é 5. Então eu vou pegar 5 e vou multiplicar por 5 e vou ter 25. E é essa a resposta, tá bom? E é isso. Aqui é aquela questão que tem que somar o tempo, né? Basicamente, ele fala, né? O tempo gasto por máquina para escanear a bagagem de cada passageiro. Essa parte é importante, porque às vezes tu simplesmente pega, qual que vai ser menor? A máquina. Opa, máquina 2 não, né? A máquina 5. E aí tu marca a resposta. Garanto que essa deve ser um. Ó, nossa. Isso é muito legal, cara. Esse quadro, ele é bizarro. Porque tu consegue ver exatamente. 26% das pessoas caíram no pega-ratão mais brutal do Enem 2018 e tomaram um pau na TRI. Essa questão é ridiculamente fácil, cara. Ridiculamente fácil. E, tipo, na hora da prova acontece, entendeu? É sobre isso. Então você tem que tomar no lombo agora pra aprender na hora da prova, beleza? Então, escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes na fila é apresentado no painel. Como que eles fazem isso? Não importa. Ele quer saber a resposta, né? Então a gente pega aqui e multiplica. Em 35 segundos para cada passageiro. Quantos passageiros eu tenho? Tenho 5. Então multiplica 150 com 25, 175 segundos. Deixa eu pegar a canetinha mais fina. 175. 6 para 25. Como é que eu posso fazer melhor? Vou multiplicar por 100, 600 e vou dividir por 4, 150. 140, 154, 160 e por último 160 também. Essas aqui são iguais, já nem marca, né? Cara, essa aqui é só isso, a questão é muito fácil, cara. E olha que louco, velho. Muita gente marca a opção 5. Bizarro. 60, cara, isso é muito doido, velho. 62% de taxa de acerto, velho. Por causa de um pega-ratão ridículo. Pá, tem isso aqui também, né? Tu pode simplesmente, pum, dividir um pelo outro. Dá 7. Dá um pouco mais que 4. Um pouco mais que 3. Dá 10. Sacanagem. Sacanagem demais, tá? Aquela questão ali é safada. Mas é ridiculamente fácil. Qual a razão entre as medidas de largura e de comprimento da nova folha? Um novo técnico constrói uma nova folha a partir de medidas da folha A0. A medida da folha A0 é essa aqui. Ok. A nova folha foi construída da seguinte modo: acrescenta 1 polegada na medida da largura. Aí eu já quero saber a largura por comprimento. Não? A largura é isso aqui, mais 16 polegadas. 16 polegadas vezes isso aqui, e isso aqui é 10 vezes 4, então 160, 40. Vou colocar 40 milímetros. Para botar aqui, eu vou colocar 635 sobre. Não. Calma lá. Fiz caca, fiz caca, fiz caca. Eu boto 1 polegada na largura. 1 polegada é 2,5. Então eu vou ficar com 5,975, né?
Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Isso aqui tá em milímetro. Isso aqui tá em centímetro. Tá, presta atenção. É 25 milímetros cada polegada. Milímetros, né? Com 2 M's, não ml. Se eu vou acrescentar uma polegada, eu vou colocar 25. Então já coloca 5 e já fica 600. 620. Aí já viria aqui pra resposta, né? 620, muito provavelmente é isso. Ó, aqui a pessoa que fez o que eu fiz, a pessoa que somou 1 centímetro, colocou uma polegada ali, só enfiou a polegada no negócio. E aqui eu não sei como chega nesse valor. Talvez colocando 250. É exatamente isso. Tô colocando aqui 250. É centímetro para milímetro, multiplica por 100. Aí botou 250 ali e levou no lombo. Sobre esse cabo aqui, aí 16, eu já vou multiplicar então por 100, vai dar 1.600, vou dividir por 4, né? Porque 25 para 100 são 4 vezes, né? Então multiplica por 100, divide por 4. Multiplica por 100, 1.600. Divide por 4, que eu tô fazendo com esse valor aqui, né? Divide por 4 dá 400, perdão, 1.240. E tá aqui a resposta. Não tá na forma irredutível, inclusive poderia estar, acredito eu. Ou não também. Poderia mesmo. Esse aqui é o dobro, né? Simplesmente o dobro. Legal. Então tá bom. Nova folha aí. Bizarra, né? Toda fina, comprida. Aquela questãozinha, né? Tem que dividir esse número desse, ou tem que somar alguma coisa com outra. Questão clássica, né? Aí ele tá perguntando: em cada dia, o gerente de produção aplicar uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo. Aí ele ficou basicamente, ele pegou uma semana e cada dia da semana ele implementou uma metodologia diferente. E ele disse que nesse caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas. Então eu quero maior. Se eu quero maior, não tem muito o que fazer, é só dividir um pelo outro. Basicamente é isso. Então aqui eu já sei que eu vou ter 220. Aqui eu sei que eu vou ter 200. Então esse aqui já não é. Dia 1 não é. Aqui eu vou ter 200 não, né? 150 já passa. O que aconteceu comigo agora? Degradei demais. Aqui vai dar 200 também. E aqui vai dar 140. De fato. O dia 3 aí é o mais produtivo. Resposta letra C. 37. Vamos lá? Alguns supermercados, papapá. Um desses supermercados anunciou a venda de sabonete de 5 opções de pacote. Segue a descrição desses pacotes com respectivas quantidades. O que eu faço nessa situação? Eu faria o seguinte, ó. Como tá tudo em centavos, já pega e vou multiplicar por 100 na minha cabeça. Então, 210 por 3 dá 70. 70 o quê? Centavos. 4 para 260 vai dar 240. Daria 60. Mais 20, 65. Já não é. Aqui 60 já não é também. 390 dá 360, que seria 60 mais 30, que seria 65, também não é. Então esse aqui não é, não é e não é. E é esse por último que daria 80. Porque eu sei que 960 é múltiplo de 12, 8 vezes, né? Então é o pacote... Ih, rapaz. Menor preço. Olha, presta atenção. Não fui eu que errei, foram vocês. Ó, eu tava fazendo o erro de vocês, viu? Claro. Eu não quero maior, claro, né? Se eu vou comprar um negócio, porque eu vou pegar o de maior preço, pô, não sou otário. Isso aí pode acontecer na hora da prova também, então esteja atento ao enunciado. Esteja atento ao enunciado. Tá bom, o enunciado ele tá mandando o que tu tem que fazer na questão. E o Enem ele é bem simplesinho. Então ele quer o pacote 3, tá? De menor preço, obviamente. Porque ninguém é louco de comprar o sabonete mais caro. Ai, ai. A distância percorrida por esse jogador durante sua participação na partida em quilômetro foi de quanto? Aqui, outra questão que é extremamente ridícula. E foi desse ano passado. Caraca, bicho. Tá bom. Ao final foi disputado
2 tempos regulamentares de 45 minutos cada, sem acréscimo, com uma prorrogação de 30 minutos. Clássico, também sem acréscimos. Um jogador entrou no início do segundo tempo, com o equipamento para medir a distância percorrida durante sua partida. Eu acho que isso não pode. Pode? Ao final do segundo tempo regulamentar, esse jogador havia corrido. Tá, ele entrou no segundo tempo, então eu vou ter 45 minutos, vou ter 45 minutos e vou ter mais 30 minutos. Ele manteve na prorrogação a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar. Então aqui ele correu em 45 minutos 4,5 km. Tá. Divide por 4,5 em cima e embaixo, tu vai ficar com 1 km para cada 10 minutos. E ele correu 30. Então ele vai correr 3 aqui, 3 km aqui, né, para cada 30 minutos. E vai correr 4,5 para cada 45. E aí, no caso, ele quer a soma. A distância percorrida por esse jogador durante a participação na partida. Isso aqui não é uma razão, tá, rapaziada? Isso aqui não, pelo amor de Deus. Isso aqui, ele só quer a soma da quilometragem. Então, tu vai somar a sua quilometragem, que vai dar 4,137,5. 7,5 tá aí a resposta. Errei esse aqui também, vamos ver. Vamos ver por quê. Em viagens internacionais é comum que turistas precisem converter valores entre diferentes moedas. Ah, essa questão é sacana pra caraca. Vamos ver se eu sei explicar ela. Se eu souber explicar, é porque eu dominei esse conteúdo. Mas é que conversão de moeda sempre me pega bastante. Um viajante brasileiro planejando um roteiro pela América do Norte e pela Europa consultou a cotação do dia e verificou que $1 equivalia a 0,8 euro. Caraca, bicho. Tá bom. É só uma informação. Vamos seguir. E que 1 euro podia ser trocado por 5,5 reais, supondo que essa cotação se mantenha e que a viagem disponha de um montante de tantos reais. Com essa quantia ele consegue comprar exatamente. Olha só. Eu marquei $8, mas é porque eu sou boboca. A questão é simples, tá bom? Mas é que existe um viés de análise aqui sinistro. Que é o seguinte. 1 euro pode ser trocado por 5,5 reais. Beleza, se eu tiver 55 reais, eu consigo 1 euro. Perdão, consigo 10 euros, né? Se eu tiver 5,5, tem 1 euro. Se eu conseguir 55, multipliquei por 10 em cima e embaixo, eu vou ter tantos euros, que é isso aqui, que é essa resposta. Sem problema nenhum. Só que o que eu fiquei na dúvida? Eu fiquei, cara, essa questão tá querendo mais de mim, né? E aí eu fui atrás de descobrir quantos dólares eu conseguiria com 10 euros. E este foi o meu erro. Porque $1 é igual. $1, eu vou botar dólar, né? Um D. $1 é igual a. Caraca. Eu tô gravando. Tá bom. Eu fiquei por um segundo preocupado. $1 é igual a 0,8 euro. Só que presta atenção, cara. Se eu falar pra vocês que não é assim que calcula, vocês vão ficar pasmos? Eu ficaria. Porque não é assim que calcula. O dólar, ele é igual a euro sobre 0,8. Não sei, velho. Claro, porque 1 euro é igual a real sobre 5,5. Não foi isso que eu fiz? O euro não é igual à quantidade de reais que eu tenho sobre 5,5? É igual a 10? É. Me sentiu assado agora. Aí eu vou ter que 10 vezes 10 sobre 8. 100 sobre 8 é 20. É 12,5. Eu acho isso doideira, cara. Aqui, ó, 12,5. Euros? Não. Dólares. 4,4. Não. Não também. $8?
$12,5. Cara, essa questão é brutal. Então não aqui também, tá? Por quê? Porque 0,8... Cara, eu não sei explicar. Eu sei que é assim. Tipo assim, se eu tenho $1 equivale a tantos euros, vocês vão ver que tem outra questão na lista que é assim. Então teria que ser euro sobre 0,8. Então eu tenho que euro vai ser igual a 0,8 dólares. Ah, faz muito sentido na real. Então se eu tiver $10, né, eu vou ter 8 euros. E se eu tiver 8 euros, eu vou ter 0,8 sobre, né? 8 sobre 0,8 dólares. E isso aqui é igual a vezes 10 sobre 8. Multiplicando 10 por cima e embaixo, né? E aí eu vou ter que dólares vai ser igual a 10 euros. Faz bastante sentido na real, então não é tão difícil, mas é brutal, porque esse raciocínio primeiro aqui, ele é, pra mim, protagonista na minha cabeça. Então é ele que funciona. O que tem? A gente já fez aqui? Ah, legal, legal. E eu errei por causa disso. Tá bom. 40. Vou fazer 40. Vou fazer 40. A mãe precisa administrar um remédio para o filho, cuja massa corporal é de 24. A dosagem, essa lista aqui me deixa com um pouco. Essa questão me deixa com um pouco de medo. Porque eu sempre acho que eu vou errar. A dosagem desse remédio é baseada na massa corporal da criança. Esse remédio tem dosagem de 9 ml para crianças de até 5, né? Dosagem máxima. E para indivíduos com mais, a dosagem é proporcional à área do corpo. A massa corpórea, perdão. E o quadro mostra essa proporção. Então, para 8 eu tenho 12, para 10 eu tenho 15, para 12 eu tenho 18. Eu estou multiplicando, não sei se vocês perceberam, por 1,5. Então, eu estou pegando esse cara aqui, 1,5. Esse cara aqui, 1,5. Esse cara aqui, 1,5. A dosagem desse remédio, em mililitro, que a mãe deverá dar ao filho, é de quanto? Se ele tem 24 kg, eu tenho que multiplicar por 1,5. Então, é 24 mais 12, que é igual a 36. Opa, que é igual a 36 ml. Fechou. Seguiu o quadro, tudo certo. A criança é grandinha já, não tem 12 quilos. Então, dá-lhe. E é isso, rapaziada. Até a questão 40 aí tá corrigido, beleza? Um abraço pra vocês, bons estudos. E daqui a pouco eu vou gravar também o treininho léxico. Tem que seguir, né? Eu não gravei de ontem. Então bora.